Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para gravar esse vídeo sobre a aula ministrada na Igreja Batista, primeira Igreja Batista, Andaraí, sobre o livro de Jó. Algumas percepções sobre o livro de Jó. Então vamos seguir para a aula 3 e dando continuidade no livro de Jó. Nós vimos até agora, né? Na aula 1 vimos como, através daquela narrativa, coisas aconteceram na esfera espiritual que Jó não sabia, mas que afetou totalmente a vida de Jó. Mas afetou não porque ele tinha falhado, mas sim porque ele era justo, reto e temente a Deus. E dessa forma ele foi provado de todas as formas. E Satanás foi um instrumento que trouxe essa provação, essas perdas, né, que Jó teve de família, de bens. Mas até ali, naquele trabalho exterior, que Satanás foi o instrumento para despojar Jó, Jó não pecou, Jó não blasfemou contra Deus. E a partir do capítulo 3, como vimos na aula 2, Jó começa a mostrar a sua alma, a amargura de quem sofre, né, de forma tão forte. E ele faz aquele soliloquio da morte, né, esconjurando até o dia que ele tinha nascido. Até que, após Jó falar, os amigos de Jó resolvem contra-argumentar, e aí, do capítulo 3 até o 42, primeiro versículo, fica o debate quando os amigos de Jó, Zofar, Bildade, e ele faz, limitados a uma revelação, uma visão retributiva, onde Deus retribui o homem segundo o que o homem faz, somente, como vimos na aula 2, Deus não está preso somente à doutrina da retribuição, lei de causa e efeito, mas um princípio maior, um princípio da filiação, porque às vezes, através do sofrimento do justo, do inocente, né, há um propósito de Deus, e isso era o propósito de Deus na vida de Jó. Então, a visão retributiva, ou doutrina da retribuição, ou lei de causa e efeito, assim como você quiser chamar, ela encontra uma limitação na realidade. E essa é a grande debate na cabeça de Jó, porque Jó também conhecia e via através dessa doutrina, tanto que ele fazia de todas as formas os esforços máximos que ele podia ter para não errar com Deus, a sua concepção. E ele se esforçava muito para manter esse padrão. E a partir daí, ele entendendo que ele era justo, porque todas essas coisas estavam acontecendo. Então, essa doutrina não encontrou uma barreira na realidade. E aí Jó questiona, mas Deus não responde aos questionamentos de Jó. Não até o momento. E aí sigamos para a aula 3, a perplexidade e o veneno da alma. Deus é o padrão de justiça, não Jó. Por mais que Jó fosse justo, reto, temente a Deus, se desviava do mal, Jó era um homem.
Jó era um homem sábio, reconhecido, né? Não só por seus amigos, todos via uma vida abençoada, um homem sábio, um homem de bens, e um homem de bem e de bens, uma família. Então, talvez esse processo de todos olharem Jó sempre como um homem, né? Tá tudo certo, tá tudo muito certinho, né? Tudo na vida dele era correto e certo. É como se fosse um totem, né? Olhar para Jó é como se fosse um totem, né? Um ídolo, uma coisa de, não, Jó é muito bom e perfeito, porque tudo dele é bom e perfeito. E aí depois, ao se deparar com a perplexidade que tornou Jó, Jó se tornou a própria perplexidade do seu próprio livro. E as pessoas, principalmente seus amigos, não conseguiam compreender através da visão retributiva. Satanás tentou Jó, tentou, atacou, tirou o que ele tinha, mas isso durou apenas 2 capítulos. Satanás não mudou Jó, e nem as provações que Satanás trouxe, as tentações que Satanás trouxe sobre a vida de Jó, não mudaram a Jó. Todavia, os amigos de Jó, como se tivesse entrado no processo de demonização de Jó, porque Jó tinha que ter feito alguma coisa errada, Jó tinha que ter tido algum pecado para poder haver uma explicação nessa lei de causa e efeito que eles tinham na cabeça deles. Então Jó tinha algum problema, nem que fosse oculto, nem que fosse por causa dos filhos, alguma coisa nessa vida perfeita do Jó, né, tinha acontecido alguma fissura, alguma rachadura. Então esse processo de demonização, né, de querer encontrar o erro aonde não tem, para poder resguardar uma visão doutrinária limitada. E Jó, por sua vez, não vendeu a sua consciência, porque Jó tinha consciência. Esse é o problema, às vezes, de muitas pessoas, né? E são consideradas referências no mundo cristão, e às vezes a gente olha para a vida dessas pessoas e acha que é tudo muito perfeito e que não pode acontecer nada de errado. Pode acontecer. Talvez eles sintam essa pressão muito grande, pastores, né, líderes, né, essa pressão de que está tudo muito certo, porque aparenta, tem que aparecer estar muito certo. Jó não tinha essa preocupação porque ele era realmente muito correto. Mas Jó, a retidão de Jó, né, a integridade de Jó não era uma integridade sem pecados, né? Jó era um pecador. Jó era apenas Jó. Jó era homem. E através desses capítulos todos, do capítulo 4 em diante, em que os amigos de Jó e Jó entram nesse debate, que a gente falou rapidamente, né, na aula passada, a fala dos amigos de Jó é dos três, né? Ele faz Bildade e Zofar, é a fala da visão retributiva. Então, o tom pode ter variado, né, utilizando elementos pessoais e argumentação, elementos pessoais e argumentação, vezes só elementos pessoais e acusações, né, uma vez que se perde as argumentações, né, você sai do debate e vai para a acusação, que é o perigo, né? E o que aconteceu com os amigos de Jó? Porque Jó não vendeu a consciência dele, já sabia quem ele era, sabia o que ele tinha feito, até onde ele podia ver, né, de Deus, até onde ele conhecia Deus, na cabeça de Jó estava tudo certo. Então a crise dele foi não compreender o porquê do seu sofrimento. E tendo 3 amigos que estavam demonizando.
porque era impossível Jó não ter pecado. E aí Jó entra nessa próxima fase, que é o monólogo de Jó. Capítulo 29, 30 e 31, Jó começa, depois de tanto se defender, né, dos seus amigos, que ao se defender, né, eu penso que ele olhava muito para si, olhava as coisas que ele fez, ele sabia que ele não tinha errado, sabia que não tinha feito nada que o desabonasse, e ele acabou caindo, né, no que eu chamei de veneno da alma, de dobrar a sua alma em si mesmo, né, de olhar para si mesmo e tentar justificar a partir de si, né. Então ele começou a sua autoglorificação, que eu chamei, né, de autoglorificação, capítulo 29, capítulo 30, autopiedade, capítulo 31, autojustificação, ou seja, tudo aquilo que não aconteceu com Jó, lá no capítulo 1 e 2, mesmo ele sendo atacado pelo diabo, mesmo ele já perdendo tudo que perdeu, bens, filhos, saúde, já não blasfemou. E é interessante a gente analisar essas gerações, né? A relação de Jó, do homem, Jó, homem, né? Com Deus, lá no início, a relação de Satanás com o homem, a relação de Jó com seus filhos, né? Sua família. Jó se santificava os filhos, ele tinha preocupação com a vida espiritual dos filhos. Jó, sua esposa, e depois Jó com seus amigos, né? Porque Jó tinha amigos, eles tinham uma consideração por Jó. Ele também era um homem semente a Deus, só que uma visão limitada de Deus, colocando Deus no limite da sua visão retributiva. Só que, pensando na relação do homem com Satanás, ou seja, o homem Jó com Satanás, Jó ele passou por essa tentação, não foi mudado, não foi mexido, mas a relação com seus amigos, através dessa relação que a gente vê do capítulo 4 até o 42, em primeiros versículos, Jó, depois de tanto ataque, de tanta acusação, desse processo de demonização, isso fez mal para Jó. Jó ele acabou caindo numa certa armadilha, que é essa autoglorificação, essa autopiedade, essa autojustificação, né, que não mudaria a situação de Jó naquele momento. Vamos ver algumas passagens só para entender o que é autoglorificação. Jó 26, 29, 6 diz: quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me despejava torrentes de azeite. Então Jó faz uma memória dos seus dias de glória, né? Então, a retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Então Jó começa a ter a memória dos tempos que ele entendia que ele vivia na fase boa da vida dele. A autopiedade, ele diz aqui: mas agora eles zombam de mim, homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estar com os cães de guarda do rebanho. Jó 31. Ou seja, ele olha só, eles zombam de mim, essa autopiedade, né, que Jó começou a declarar no seu monólogo. Ele tinha, no 3, né, ele tinha aquele soliloquio da morte, né, rejeitando, ou seja, com o sentimento de pessimismo sobre o próprio nascimento, sobre sua própria vida, né? E agora ele já entra nesse processo de autoglorificação, lembrando de tudo aquilo que era bom, tudo que era certo,
que ele era muito justo, que a roupa dele era justiça. E agora ele fala, vão de mim a piedade. E a fala da sua justiça. Deus me pesa em balança justa e saberá que eu não tenho culpa. Né? Jó se auto-justificando. No Jó, capítulo 31, ele em diversos momentos, Jó, ele revela a sua visão. Jó tinha consciência, certeza e declaração de que ele era inocente. Capítulo 31. Capítulo 31, vamos lá, versículo 5. Se andei com falsidade, aí é o capítulo dos si. É o capítulo dos si. Vários versículos vai dizer se isso, mas esse se é a condição para ele mostrar sua inocência. 5. Se andei com falsidade, e se meu pé se apressou para o engano. 7. Se meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se minhas mãos se apegou a qualquer mancha, então semeei eu e o outro coma, e sejam arrancados renovos do meu campo. Se meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Ou seja, já está colocando, se eu fiz alguma coisa errada, me pune. Mas dele diz aqui, Deus pese-me em balança justa, ele saberá que eu não tenho culpa em nenhum desses si. Né? Versículo 5, 7, 9, 13, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 31 e assim vai. Então Jó se declara inocente. E é aí que é a grande questão. Como o inocente, na visão da retribuição, né, pode estar sofrendo o que Jó sofreu. E aparece Eliú. Eliú, ele traz uma visão diferente dos outros três. Os outros três entendiam que Jó sofria porque Jó pecou. Porque impossível ele não ter. Se ele fosse justo, não aconteceria com ele o que estivesse acontecendo. Eliú, ele também tem uma visão dessa forma de retribuição, que o justo, né, recebe em retribuição as coisas boas de Deus. Ele também tem essa visão, mas uma visão um pouco mais abrangente do que os outros amigos. E ele traz essa ideia de que o sofrimento é uma correção divina. Ele diz lá em Jó 36,15: ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela os seus ouvidos. Ou seja, no sofrimento, Deus ele tem uma forma de falar e ensinar e corrigir. E aí vamos começar a entender o problema de Jó. Jó 32:2. Mas Eliú, filho de Baraquel de Buz, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó. Por quê? Porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Ou seja, para Eliú, o problema de Jó era essa. Jó se achava íntegro demais, inclusive até diante de Deus. Se Jó é tão íntegro e justo, então alguma coisa estaria errada com Deus. Né? Então, o problema de Jó na percepção de Eliú, vamos ver. Jó tinha dito, sou puro. Mas Eliú não conseguia entender como um homem puro podia sofrer tanto. Olha a visão da retribuição ali. Como um homem justo, puro, podia sofrer tanto. Deus é arbitrário? Tipo,
vai sofrer sem motivo. Então Jó estava proferindo blasfêmias. Então na hora que Jó se diz puro, ele estaria blasfemando. E aí Eliú, né, quer corrigir Jó. Vamos ver capítulo 33. O Eliú repreendendo Jó. Capítulo 33, vamos no versículo 8. Eliú diz assim: na verdade, falaste perante mim e eu ouvi o som das tuas palavras. O que foi dito então? Vamos ler. Estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Então, essa fala de Jó, né, ele diz: você falou isso, eu ouvi falar. Vamos dar uma lida aqui em Jó. Jó, capítulo 9, 21, vamos pular aqui. 9, 21. Jó diz assim: eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma, não faço caso da minha vida. Então Jó declara a sua integridade. Ele está tão certo da sua integridade que ele não está nem preocupado, né, com a alma dele. Capítulo 10, versículo 7. Bem sabes tu que eu não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão. Ou seja, Jó, no capítulo 10, ele protesta contra a severidade de Deus, mas ele fala: tu sabes que eu não sou culpado. No capítulo 12, Jó se defendendo contra as acusações de seus amigos, no 12:4 ele diz: vamos no 16. 16, Jó se queixa do trato de Deus, no capítulo 16. 16, versículo 17. Embora não haja violência nas minhas mãos, e seja pura a minha oração. Jó 31, 6. Jó 31, 6. Pese-me Deus em balanças fiéis, e conhecerá a minha integridade. Então, Eliú diz isso aí, no 33, versículo 8 e 9, né? Na verdade, falaste perante mim e eu ouvi são tuas palavras. Estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Então, Eliú fala: eu ouvi você falar. E aí a gente viu aqui algumas passagens que já falam sobre a sua pureza, sobre a sua integridade, sobre a sua mão sem violência, né? E aí Eliú fala: você diz isso, né? Você não tem transgressão. E aí ele diz no versículo 10 dele, da fala de Jó: eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Então, ele percebe na fala de Jó que Jó se justifica até perante Deus. E ele entende que essa fala de Jó era como se fosse blasfêmia, né? Porque entendendo que o justo não pode sofrer, e se ele sofre, e eles não somente sofrem, né, porque é justo e ainda puro, alguma coisa estaria errada, e esse errado não seria o Jó, porque ele se diz puro.
Jó tinha dito: estou limpo e livre de culpa, mas sua condição demonstrava claramente uma alma podre. Ainda no capítulo 33, vamos ler o versículo 12 e 13. Vou pegar do 8 até o 13. Na verdade, falaste perante mim e ouvi o som das tuas palavras. Estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Põe-me no tronco dos meus pés e observa todas as minhas veredas. Nisto não tens razão. E eu te respondo, porque Deus é maior que o homem. Por que contendes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos teus atos? Ou seja, ele demonstra, né, e é corrigido por Eliú, dessa fala de que ele não tem culpa, que ele é limpo. E ele fala: Deus é maior que o homem. Então, Jó, é impossível você ser limpo, senão Deus seria, né, errado, e Deus nunca está errado. Deus é maior do que o homem. Lá no capítulo 9, vamos confirmar para falar de Jó, já que ele disse que Jó falou. Vamos ver aqui. Capítulo 9, versículo 20 e 21. Ainda que eu seja justo, e a minha boca me condenará, embora eu seja íntegro, ele me terá por culpado. Ou seja, Jó, ele já questiona algumas coisas sobre Deus, né? E ele diz: eu sou íntegro, não leve em conta a minha alma, e não faço caso da minha vida. Então, ele lá, mais uma vez, falando da sua integridade. Capítulo 27, versículo 6, vamos dar uma lidinha. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Ou seja, Jó entendia que ele era íntegro, nem que ele partisse, né? Versículo 5, ele diz: longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. E aí, voltando para o 33, 12 e 13, isto não tem razão. Eu te respondo, porque Deus é maior que o homem. Por que contendes com ele, afirmando que não dá contas de nenhum dos teus atos? Ou seja, ele fala: por que você está contendendo com Deus, dizendo que você não tem culpa, que você não fez nada, que você é puro, que você é reto, que você é justo, que você faz tudo certo? Então, a crítica de Eliú é essa. E Jó se justifica até diante de Deus. E na cabeça de Eliú, Jó não é tão justo assim. Jó tinha dito: afinal Deus me vindicará. E aí Eliú diz: Jó, Deus é indiferente às prevenções de Jó. Jó 35, da Maria.
Jó 35, o Eliú, ele repreende, né? Jó dizendo, disse mais Eliú, achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Versículo 6. Se pecas, qual mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Se é justo, que lhe dás? Ou que recebe ele da tua mão? Ou seja, mais uma vez, né, ele acha que Jó entende que a justiça dele é mais do que Deus, mais do que a justiça de Deus. E aí ele pega essas falas de Jó, né, que ele diz, porque dizes, vamos pegar algumas passagens daqui da fala de Jó direto, ou seja, sem ser Eliú falando sobre a fala de Jó. Vamos tentar pegar Jó falando também. Jó capítulo 13, do 18 ao 23. Tenho já bem encaminhada a minha causa, e estou certo de que serei justificado. Ou seja, Jó, ele vai defender a integridade dele a todo custo. Quem é que possa contender comigo? Ou seja, nem Deus, né? Nesse caso, eu me calaria e renderia espírito. Ou, em outras palavras, né? Senão eu não vou me calar, não. Vou defender minha integridade, em outras palavras. Falando. Concede-me somente duas coisas, aí pede a Deus, né? Então, não me esconderei do teu rosto. Alivia a tua mão sobre mim. Então ele entendia que Deus é que trazia esse sofrimento para ele. E não me espante com teu terror. Interpela-me, ou seja, me pergunta, e eu te responderei. Ou deixa-me falar e tu me responderás. Tipo, e tu, falar e você, falando, né? Deixa-me falar, Deus, e você mesmo vai me responder. Tipo, você vai responder o quê? Que eu sou justo. Quantas culpas e pecados tenho eu? Versículo 23, né? Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. E aí, Jó tem a certeza de que ele defenderia sua integridade até diante de Deus e que Deus o vindicaria. Se ouvisse ele, ia vindicá-lo ou confirmar, né, que ele realmente não tinha transgressão. Só que Deus é indiferente às pretensões de Jó. Aqui mesmo, diz no versículo 24, ele pergunta, Jó, por que escondes o rosto e me torna? Por que escondes o rosto e me tens por teu inimigo? Ou seja, Deus esconde o rosto. E Jó entende que Deus esconde o rosto dele. Deus, em todo momento, Deus está em silêncio. Capítulo 23. Capítulo 23, versículo 7, ele diz, Jó deveria se apresentar perante Deus. E ele disse assim, ali, ou seja, nesse encontro com Deus, o homem reto, e ele entende que ele é esse homem reto, pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Então Jó entende que Deus o vindicaria se ele tivesse a oportunidade de se apresentar perante Deus. Então Jó tinha certeza da sua integridade, da sua inocência, e de que Deus ia reconhecer isso e de que ia tirar peso
da mão. E Eliú vai corrigir e repreendendo Jó desta visão. Jó tinha dito: estou sem pecado, nenhum homem é imaculado, né? Jó, ele era íntegro e reto, sim, mas não é uma integridade e retidão que remeta à perfeição, uma perfeição sem pecados. Jó era homem, descendente de Adão. Em 33:9, ele o repreende Jó, naquela fala, né? Estou limpo sem transgressão, porque estou limpo sem transgressão, pois sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretexto contra mim e me considera seu inimigo. Põe no tronco nos meus pés e observa todas as minhas veredas. Nisto não tem razão, ele responde. E eu te respondo, porque Deus é maior que o homem. Por que contendes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos teus atos? Ou seja, Jó, mais uma vez, diz, ele não tem pecado, sendo que o homem, ele é pecador. E aí ele diz que ele não tinha razão ao afirmar isso. Lá, como ele aqui no 33, ele diz que Jó falou isso, e depois ele falou, eu te respondo, e você está errado. Lá no 13:23, Jó diz lá, mais uma vez, interpela-me e te responderei. Não, 13:23. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Então Jó entende e é ousado na sua argumentação de que ele, mesmo até diante de Deus, ele ia perguntar se tem pecado, se eu cometi alguma falha. Então Jó, e é essa crítica de Eliú, né? Logo no início aqui, que ele da fala de Eliú, no 32, a ira de Eliú, diz assim, 32:1. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter eles por justo aos seus próprios olhos. Né? Então, ele diz, os 3 homens tentaram mostrar para Jó que Jó não era tão justo assim, e aí no versículo 12 ele diz, então se acende a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão, acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este no caso Jó, pretendia ser mais justo do que Deus. E também, versículo 3, a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque, mesmo não achando eles o que responder, condenavam Jó. Então, Eliú estava bravo com Jó, porque Jó se justificava e era justo aos seus próprios olhos, e entendia até que ele era justo diante de Deus. Jó tinha dito, Deus me nega a justiça. O homem rebelde fica aparentemente roubado da justiça. Ou seja, Jó entende que ele é justo e que Deus não está dando a ele segundo o que ele merece. E ele pede, né? Pede-me com justiça. Versículo 34:5. Eliú, na fala de Eliú, justificando a Deus. Porque Jó disse, então Eliú disse o que Jó disse, sou justo e Deus tirou meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso
a minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água? 8. E anda em companhia dos que praticam iniquidade e caminha com homens perversos. 12. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Então, ele justifica Deus. Ele fala: tudo bem, você está dizendo isso, mas Deus não procede maliciosamente. E nem Todo-Poderoso perverte o juízo. Então ele fala: Jó está errado. Jó é um rebelde. Jó 19, 6 e 7. Vamos ver a fala direta de Jó sobre essa questão da justiça de Deus. Jó, ele diz nos 19, 6 e 7. Saber agora que Deus é que me oprimiu, e com sua rede me cercou. Este clamo: violência! Mas não sou ouvido. Grito: socorro! Porém não há justiça. Ou seja, ele disse: eu estou aqui, Deus me oprime, não me ouve, não me responde, eu grito por socorro. Isso não é justo. Porque ele entende que ele é muito justo. Por isso, o título da aula 3, né, aquela frasezinha embaixo, porque a verdadeira justiça é a de Deus e não a de Jó. Capítulo 27, versículo 2. Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Então, ele entende que Deus tirou o direito dele. Deus nega a justiça, ou seja, Jó entende que ele é tão correto, tão justo, e quando Deus não ouve a ele, porque ele quer, tudo que ele quer é uma audiência com Deus, para ele poder argumentar com Deus. Porque já com os amigos dele, ele passou ali aqueles capítulos todos contra-argumentando a sua justiça própria, e os amigos, né, dele, ele faz Bildade e Zofar, não conseguiu vencer Jó nesse argumento. E essa é a ira, motivo da ira de Eliú. Então, ele começa a corrigir Jó nessas questões, né, de Jó se achar puro, sem ser, justo demais, e aí acusar Deus de negar a justiça ao fato dele ser um homem justo, e reto, e íntegro. E aí mais uma visão de Jó. Jó tinha dito: Deus tem agido erradamente contra mim. Então ele o defende de Deus, né? Ele disse: é de ridículo fazer tais acusações contra Deus, o Supremo. Quem pode acusar Deus de qualquer coisa? Capítulo 36, versículo 23. Capítulo 36, versículo 23. Eu vou começar do 22. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe pode dizer: praticaste injustiça? Né? Então, Eliú, né? Ele vai sempre colocando Jó na posição dele de homem, Deus na posição de Deus. No versículo 24 diz: lembra-se de lhe magnificarem das obras que os homens celebram.
Todos os homens as contemplam e de longe as admira o homem. Eis que Deus é grande, e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Então, como que um homem, por mais que ele seja justo, né, vai poder acusar Deus de alguma coisa errada? E aí, a fala de Jó, no capítulo 19, 6 e 7. A gente já leu, mas vamos reforçar. Ele diz: sabei agora que Deus me oprimiu, que sua rede me cercou. Eu clamo violência, mas não sou ouvido, grito de socorro, porém não há justiça. Ou seja, Deus está errado. É aquela ideia: se Jó é justo, fez tudo certo, ele está sofrendo e ele entende que é Deus que está fazendo ele sofrer, é Deus que está oprimindo, Deus está oprimindo ele errado. Tipo, Deus, não sou eu, né? Só está me oprimindo, mas não tem causa, né? Como ele disse aqui, né? Porém não há justiça. E não sou nem ouvido, tipo, nem me deixa eu me defender. Então todas essas visões de Jó, né, a confusão mental que Jó entrou, né? Porque quando Jó estava sendo afligido por Satanás, até o capítulo 2 já fez tudo certo. Jó não blasfemou, Jó não contestou, Jó não perguntou nada a Deus, Jó não questionou Deus. Jó ele começou a questionar Deus a partir da relação com os seus amigos. Então, como uma pessoa que sofrer, uma pessoa no sofrimento, sofrer esse ataque psicológico tão grande que ele sofreu, né, através da tentativa dos amigos dele, por terem uma visão limitada de Deus, né, e uma visão errada sobre Jó, né, tentarem demonizar Jó para poder justificar a sua doutrina, né, a sua visão. Isso fez tão mal a Jó, essa relação, essa proximidade, esses amigos, então, como Jó chamou eles de conselheiros maus, né, porque eles acabaram nessa relação. Jó, ele não fez bem, ou seja, o ataque de Satanás foi ruim. Jó perdeu muitas coisas, mas pior foi essa relação dos amigos, entre aspas, maus consoladores. Fez mais mal a Jó. Produziu em Jó esses pensamentos, esses questionamentos sobre Deus. O problema do sofrimento. Eliú, ele repete muitos argumentos que os amigos de Jó já disseram, né? Que a questão do justo, né? Não passar agruras, né? Porque Deus é justo e o homem, se for justo e reto, ele vai ser abençoado, as coisas vão andar de forma boa. E só que ele acrescenta uma ideia: o sofrimento pode trazer libertação. Então, ele não é tão fechado nessa questão que o justo não sofre. Ele diz: ok, vamos ver. Apesar que ele entende que Jó esteja sofrendo por função do pecado, que Jó se justifica, diz que é justo, puro, mas ele diz: é impossível você ser puro. O homem não é sem transgressão, o homem não é sem pecado. Então você, com certeza, você peca, né? Mas o sofrimento também, o sofrimento pode trazer libertação. Capítulo 36, versículo 7 a 12. Vamos ler. Do justo não tira os olhos. Antes, como os reis, no trono assenta para sempre, são exaltados. Ou seja, justo, como ele é justo, vai tudo bem, então toda a vida dele vai ser boa. Então a retribuição está aí. Mas, se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhe faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houverem com soberba. Então, ou seja, se houver então aflição e Deus faz ver as suas obras, ou seja, essa aflição e sofrimento, a pessoa vai aprender, vai poder ver Deus de uma forma melhor,
e aí vai reconhecer as suas transgressões e tal. Aí ele diz: e abre-lhes também os ouvidos para que a instrução, e manda-lhes que se convertam da sua iniquidade. Então, o sofrimento vai vir, mas também vem a instrução, e o meio de se abrir o ouvido é através da aflição. A aflição vem e a pessoa ela ouve essa instrução. Versículo 11: se ouvir e o servirem, acabarão seus dias acabarão seus dias em felicidade e seus anos em delícias. Então, sofrimento vem, você ouve, é uma forma de libertação, Deus instrui, né? E aí você, ouvindo, você terá o resto dos seus dias de felicidade. Porém, se não ouvir, serão transpassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Ou seja, não será liberto. Ou você sofre e aprende, e ao aprender se liberta, ou você sofre, não aprende e fica na desgraça. Até que Deus fala no redemoinho. Então, passado todo essa discussão entre Jó e seus amigos, então são discussões terrenas. Deus não estava ali falando, né? Quem estava falando era os amigos de Jó tentando defender uma visão, Jó se defendendo deles, Jó tentando buscar em Deus alguma resposta para entender a sua situação. Jó se defende a sua integridade, a sua justiça, e aí ele quer uma resposta de Deus, ele quer uma oportunidade de ser ouvido por Deus, porque ele entende que Deus vindicaria ele. Se Deus o ouvisse, entendesse, né? E se Deus é justo, né? Ia vindicá-lo, ia atestar a sua inocência, ia atestar que ele não tinha pecados, que ele não havia transgressão nele. Só que ele entende que Deus é que estava oprimindo ele. Então a fala de Jó, Jó entende que Deus oprimia ele de forma equivocada, né? Tipo, eu sou inocente, eu não sou íntegro. O Senhor está me oprimindo, está cometendo um erro, porque eu não fiz nada de errado, eu sou puro. E aí entra Eliú, personagem destacado, e começa a mostrar para Jó, né, que ele está errado. Ele começa a repreender Jó com essas falas, porque Deus é soberano. Deus não comete justiça, Deus não perverte o teu juízo, né? E como o homem não tem, como o homem não tem transgressão, o homem é pecador. Inclusive entende que o Jó estava sofrendo porque ele é pecador. Só que se ele pegasse aquele sofrimento e aprendesse, porque Deus fala, né? Deus dá a possibilidade do homem, através de sofrimentos, receber a instrução. Se o homem ouvir a instrução, vai dar tudo certo, né? Ele ouviu e se arrepender das suas iniquidades, daria tudo certo. Caso contrário, daria tudo errado. Então, Eliú traz esse novo elemento, mas não fecha, né, a questão, porque é necessário agora Deus intervir. Então, a hora de Deus foi depois da prova, depois de Jó ter sido tentado por Satanás, por Jó ter sido demonizado pelos amigos, né, tentando buscar em Jó motivo para aquele sofrimento. Jó não abrindo mão da sua inocência, ou seja, Jó não vem da sua consciência. E aí entra Eliú tentando fazer Jó, né, ver como ele estava equivocado nas suas falas sobre Deus, na sua percepção da sua própria justiça. Agora Deus entra em cena
através de uma teofania, e fala no primeiro redemoinho. Jó 31, 35, ele diz que o Todo-Poderoso me responda, porque ele queria saber por que aquilo tudo estava acontecendo. Vamos ver, Jó 31, 35. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis que aqui a minha defesa senada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. E aí, Deus fala: prepare-se como um simples homem, que eu vou fazer perguntas a você, e você me responderá. Ou seja, agora Deus responde a Jó, mas Deus não responde. Deus não responde resposta. Deus leva Jó a uma reflexão acerca de quem ele é e de quem Deus é, através de perguntas, e aí no final Jó vai responder a Deus. Ou seja, todo o capítulo 3, 4, 5, até o 38, Jó queria que Deus falasse e respondesse. E aí Deus chega no momento e faz perguntas. Perguntas essas que vai provocar em Jó uma resposta. Deus no redemoinho. Quais são as perguntas que Deus fala? Ele fala: prepare-se como um simples homem que é. Eu lhe farei perguntas e você me responderá. Ele queria uma audiência. Eis que está o homem diante de Deus. Só que quem pergunta é Deus. Ele pergunta: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Ele pergunta: quem é você? Quem é o homem? Né? Para falar assim, né, de Deus, sobre as coisas que Deus faz, sem conhecimento. Ele não é Deus para ver as coisas de forma completa, porque Deus sabia o fim que ele queria para Jó, como a gente viu lá na primeira aula, em Tiago, né? Ele fala: e o fim que o Senhor lhe deu. Então Deus conhece o início, conhece o meio e conhecia o fim. Jó, um homem, como um homem limitado, não conhecia o propósito de Deus, nem o fim que Deus ia lhe dar. E ele, na sua, vamos dizer assim, arrogância, queria se colocar diante de Deus e que Deus ia responder e justificá-lo. E aí Deus pergunta: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? E aí ele pergunta: onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda, se é que sabe tanto. Né? Aqui é uma ironia, né? Deus usando uma ironia para fazer Jó pensar. Quem é? Jó é um homem. Homem é homem, Deus é Deus. O homem tem planos? Tem. Mas Deus tem propósito. Só que os propósitos de Deus são muito maiores do que os nossos. E esse era o caso de Jó. Deus tinha um plano maior para Jó. Deus queria que Jó visse que que essa justiça toda que ele começou a se agarrar, que acabou sendo uma pedra de tropeço para o próprio Jó, mas que Jó conseguisse ver em si mesmo como que ele era. Que ele devia estar se achando tão justo, tão reto, tão temente a Deus, tão se desviando do mal, e chegou uma hora que, quando foi amassado, ele levanta acusações ou questionamentos sobre Deus, para ver como que o homem não é perfeito. Né? Então ele já achava que ele sabia demais, né? Como Deus aqui faz uma ironia: se é que você sabe tanto, então me diz
Onde que você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Jó 42. Aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Deus perguntando, imagina, né? Jó tentando contender com Deus, achava Deus severo demais, Deus estava oprimindo ele sem causa. E aí Deus fala, que responda a Deus aquele que o acusa. Tipo, fala agora, Jó. Quem contende com o Todo-Poderoso para repreender? Será que Jó poderia falar alguma coisa numa situação dessa? Ele, Jó, fala. E Jó responde ao Senhor, eu sou indigno. Como posso responder-te? Ele entendeu, eu sei quem eu sou homem. Sou indigno. Põe a minha mão sobre a boca. Ou seja, eu não vou responder nada. Quem sou eu para falar diante do Deus Todo-Poderoso? Porque Deus, ao se esconder, né, revela que Deus age no mistério. Deus, ele está fazendo coisas que nossos olhos não veem. Né? Deus opera e age em todas as coisas e a gente não sabe de todas as coisas, porque Deus também é misterioso. E a gente, no caso, às vezes o sofrimento acontece e a gente não entende porquê, mas Deus age em todas as coisas. Então entra aqui o elemento fé, o elemento de saber que Deus em todas as coisas vai agir, está agindo. Deus tem o controle de todas as coisas, mesmo que a gente não tenha conhecimento de todo o agir de Deus. E aí já fala, eu sou indigno, como eu posso te responder? Eu ponho a mão sobre a minha boca. Eu falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Tipo, não vou insistir, não vou falar. Aí Jó reconhece a sua pequenez, né, a sua humanidade e assim o homem. E aí, depois desse tratamento, tipo assim, Jó voltou-se para sua posição de homem diante de Deus, né? Ou seja, a primeira rodada do redemoinho, o redemoinho ele vem de baixo, desconstrói tudo e faz uma ascensão. Então Jó ele está nessa ascensão, ele está sendo desconstruído, né? Desse Jó auto glorificado, auto justificado, né? Cheio de razões, né? Perante o juízo, né? Perante o juiz, ele agora entende que não, ele é apenas um homem nas mãos de Deus. E aí Deus vem para o segundo redemoinho, para o segundo tratamento, que dá até um pouco mais. Porque lá no 38, Deus fala, mostra as coisas inanimadas, mostrar quem ele é. Então ele fala sobre a terra, ele fala sobre a noite. E lá no 39 ele fala dos seres animados, né? Fala do avestruz, fala do boi, fala do jumento, né? Ou seja, ele é o Senhor de todas as coisas e todas as coisas estão sob o controle de Deus. Por um acaso, a vida de Jó não estaria sob o controle de Deus? É como se Deus falasse, eu tenho controle de todas as coisas, inclusive daquele redemoinho, né? Deus ele tinha controle. O redemoinho era a própria vida de Jó. Mas lá no centro, no meio do redemoinho, vem a voz de Deus. E o meio do redemoinho é o lugar de paz. E Deus controla todas as coisas. Ele controla as coisas inanimadas, as coisas animadas. Ele é Deus. E aí Jó começa a reconhecer isso. No segundo redemoinho, Deus pergunta, você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Ou seja, por mais que fosse íntegro, né, era uma integridade, não uma integridade sem pecados. E aí Deus fala, você vai me condenar, vai se justificar? Pergunta, na verdade. Até agora Deus não responde nada, ele só pergunta. Ele fala, seu braço é como o de Deus e a sua voz pode trovejar como é a dele?
se você pode fazer isso, né? Ou seja, então adorne-se então de esplendor e glória e vista-se de majestade e honra. E já sabia que ele não podia fazer isso, né? Deus estava ironizando, Deus estava fazendo Jó se ver como homem e ver a ele como Deus. E todos aqueles questionamentos de Jó vai caindo por terra. Ele já tinha se visto indigno, agora cada vez, né, menos. Porque o primeiro redemoinho, né, era para Jó ver, né, tudo que Deus é, tudo que Deus controla. Deus é Deus e o homem é homem. Aqui no segundo redemoinho, Deus já pergunta a Jó, porque ele é tão decidido, né, a estar diante de Deus, a se justificar e que Deus me indicaria a ele. Deus começa a perguntar a ele: será que você vai então me condenar para se justificar? Não era a ideia dele de estar perante Deus? Aí fala: se você pode fazer sua voz trovejar, então se veste de honra, de glória, né, coisa que Jó não poderia fazer. Ele fala: derrama sua fúria, a fúria da sua ira, olhe para todo o orgulhoso, que é o próprio Jó orgulhoso, e lance-o por terra, olhe para todo o orgulhoso e humilhe-o, esmague os ímpios onde estiverem. E aí Jó responde: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Então ele conhecia, assim, Deus, só que ele fala: agora os meus olhos te viram. Então Jó tinha um conhecimento de Deus, Jó santificava os filhos, Jó apresentava holocaustos a Deus, Jó não blasfemou contra Deus, Jó fala: Deus deu, Deus tirou. Então ele tinha um conhecimento de Deus, um nível de Deus. Só que Deus queria que Jó conhecesse ele num outro nível, não só no nível de que Deus retribuiria ele, né, por todas as coisas boas e perfeitas que ele apresentava, mas Deus por Deus. E ele permitiu que Jó perdesse tudo para que Jó, sem nada, tivesse apenas ele, apenas Deus. Aí ele fala: agora sim, meus olhos te veem. Meus olhos te veem, porque eu, nessa situação, o Senhor falou comigo e eu vi que eu, não sendo nada, o Senhor se apresenta a mim e se mostra quem o Senhor é. E mostra como que o Senhor controla todas as coisas. E então já percebe que Deus estava ali, no meio do redemoinho. Deus sempre esteve no meio do redemoinho, por mais que ele estivesse em silêncio. E ele fala: por isso eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois de ter pensado, né, depois de ter questionado Deus, né, em vários momentos, ele fala que agora me arrependo. Então, esse novo Jó viu alguma coisa. O que ele viu? Felizes pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. E a pureza, para finalizar, não é uma pureza porque você faz coisas exteriores, tudo certo. É uma pureza interior, do coração. É de dentro para fora. Jó, ele era temente a Deus. Ele era íntegro, só que havia coisas dentro de Jó que foi revelado mediante o sofrimento, mediante essa provação que ele passou, principalmente tentando se agarrar à sua justiça e à sua integridade, mostrou que o coração de Jó precisava ser trabalhado um pouco mais para que ele pudesse ver a Deus, mas ver a Deus um pouco além daquilo que ele via quando tinha todas as coisas, quando tudo estava certo na vida dele. Ele viu a Deus quando ele ficou só ele, sem nada, despojado de todas as coisas. E essa é a fala do livro de Jó da gente, né? A gente precisa se despojar totalmente de tudo aquilo que a gente se agarra como justificativa, e sim absorver Deus de forma completa, né? Não absorver Deus porque Deus dá, porque Deus faz,
porque eu sou perfeito, porque eu faço tudo certo, então Deus vai fazer, né? Por mais que haja, a gente falou, a lei da retribuição, né? A lei da semeadura, como a gente viu lá em Gálatas, mas não é isso que tem que estar na minha relação com Deus. Então Jó ele ficou sem nada para poder ver Deus, para poder ver Deus, ver que Deus, mesmo no nada, Deus estava cuidando dele. E aí a gente vai ver, né, o que aconteceu no olho do furacão. Na próxima aula a gente vai terminar. Fiquem na paz, uma boa noite e até a próxima.